A Urban Systems é uma consultoria que auxilia no desenvolvimento e planejamento dos municípios para torná-los cidades mais inteligentes, mais conectadas, mais humanas e mais sustentáveis economicamente. Nossa forma de agir ou de atuar junto dos municípios, ela é pautada em 3 etapas. A primeira é o diagnóstico, né? Muitos de quem está nos ouvindo agora trabalha no setor público ou mesmo é de uma cidade, investe nessa cidade, pensa, pô, mas eu conheço a minha cidade. Realmente, quem atua numa cidade tem bastante conhecimento de algumas das dimensões da cidade. Mas a cidade é composta de infraestrutura, serviços, desenvolvimento econômico, tem suas vocações, tem seus relacionamentos e é quase que impossível uma pessoa só ou um grupo de pessoas conhecer profundamente todos esses detalhes, né? O diagnóstico que a Urban Systems executa, ele vem muito para trazer um pouco o resultado, né, e trazer respostas e trazer um mapeamento para que as pessoas realmente conheçam a sua cidade, para que elas realmente entendam seus pontos fortes e seus pontos fracos, para que eles consigam entender quais são os gaps que impedem o desenvolvimento daquela cidade, seja um desenvolvimento econômico ou humano, seja um gap de infraestrutura, um gap social, uma falta de capital humano, um relacionamento econômico não existente ou mal feito com algum município do entorno. Então, o diagnóstico ele vai trazer uma matriz, né, das informações, dos indicadores, né, pensando em cidades inteligentes, em cidades para investir, cidades para saúde e analisando também a infraestrutura, que hoje no Brasil ainda é um grande gap de desenvolvimento econômico. Após o diagnóstico, a gente entra para a parte que a gente fala que é a mais importante, que é o plano estratégico, que ele é baseado na economia e na planejamento urbano, ou seja, um planejamento estratégico econômico e urbano. Por que ele é econômico e ele é urbano? Primeiro porque a sustentabilidade ela tem que ser baseada numa sustentabilidade econômica, ou seja, para a gente atingir uma sustentabilidade social e ambiental, é necessário que a base econômica ela provenha os recursos e as necessidades para atender tudo aquilo que a população, empresários e sociedade como um todo necessitam. Esse plano estratégico ele vai avaliar as vocações da cidade, mas ele não vai apenas entender quais são as vocações. Ele vai dimensionar os potenciais da cidade e entender em que cadeias que a cidade pode se evoluir, em que cadeias econômicas que a cidade tem oportunidade de desenvolvimento, de se alavancar como uma cidade produtiva, como uma cidade melhor. É importante lembrar que, enquanto o plano estratégico urbano ele se limita à geografia do município, porque raramente, seja como poder público ou como poder privado, a gente consegue intervir no planejamento urbano dos municípios do entorno, a visão do plano estratégico econômico ela é ampliada, porque, na verdade, a economia, o desenvolvimento econômico e as relações econômicas, elas não se limitam, né, ou não respeitam apenas um limite político. Então tem que entender que o planejamento estratégico econômico ele tem uma visão ampliada e essa visão ela pode ser com os municípios do entorno e com municípios mais distantes, porque já existam algumas possibilidades de desenvolvimento e crescimento da cidade. Já na parte do planejamento urbano, e aí a gente volta para o diagnóstico e para o planejamento estratégico, é muito importante lembrar que a cidade tem desenvolvimentos heterogêneos. Então, uma região ela pode estar muito bem atendida de determinadas infraestruturas, mas não ter, mas outras regiões ter deficiência desse mesmo ponto. Então, quando a gente trabalha um diagnóstico, quando a gente trabalha uma visão econômica média, a gente está falando disso de números médios, né? Que não necessariamente refletem a realidade das diversas regiões que compõem uma cidade. Daí a importância, então, da gente espacializar todo esse olhar e entender, inclusive na questão legal dos municípios, ou seja, na legislação urbana daquele município, o que pode estar impedindo ou dificultando um desenvolvimento econômico, seja pela questão de um planejamento de uma lei antiga que não prevê uso misto, seja por uma falta de infraestrutura. Então, o olhar urbano, o planejamento urbano, ele vai olhar tanto a questão legal das possibilidades, mas também direcionar para onde a cidade precisa, deve ou pode crescer economicamente. E por fim, a gente tem um plano de ação, que é tão importante quanto, porque na verdade é aquilo que vai tirar do papel o planejamento realizado, e é onde a maioria dos municípios acabam falhando. Ou por uma visão de planejamento curto, num ciclo político, ou realmente por não ter aí um olhar de como realmente tirar toda essa potencialidade do papel. No plano de ação, a gente vai analisar as formas e ferramentas existentes
para pegar cada uma das estratégias mapeadas e desenvolver junto da cidade. Lembrando que o município ele não é responsável por tudo, né? por fazer todo o desenvolvimento, e ele também não tem verba para fazer isso, né? Não tem receita suficiente para isso. Então vamos trabalhar as questões de parcerias públicas-privadas, vamos entender os modelos de concessão, vamos entender quais são os outros mecanismos legais que permitem uma arrecadação para um desenvolvimento, seja de infraestrutura ou serviços, como atrair os investidores e os setores motrizes mapeados dentro do plano estratégico e também entender as linhas de financiamento e créditos existentes, sejam nacionais ou internacionais, que permitam o desenvolvimento dessa cidade. A Urban Systems atua nas 3 etapas, estamos aqui disponíveis para discutir com todo mundo e entender. Não precisa jogar fora o que já foi feito. Muitas cidades falam, a gente já fez um diagnóstico, a gente está começando o plano estratégico. O objetivo é sempre somar ao olhar que já existe, né? O fato de uma cidade inteligente, ela não tem uma visão única, na verdade ela agrega as diferentes visões. Você do poder público, você de uma associação comercial e industrial, da academia, de uma associação de empresários da cidade, todos são atores que ajudam a compor. E claro, sempre trazendo a participação da sociedade civil. Conte com a Urban Systems para trazer e transformar a sua cidade numa cidade mais inteligente.